Antes de começar o vídeo, peço que você se inscreva no canal. Já estamos quase alcançando os 1000 inscritos. Comenta aí o que você está achando do vídeo. Havia, há muito tempo, um evento grandioso decidido pelos próprios deuses. Eles anunciaram uma corrida sagrada que definiria quais animais seriam escolhidos para ajudá-los na vigília do mundo. Quando a competição começou, cada criatura seguiu seu caminho à sua maneira, avançando com esforço, esperteza ou pura determinação até cruzar a linha de chegada. Assim, foram conquistando suas posições. No final, 12 animais foram reconhecidos como dignos e se tornaram espíritos divinos, guardiões ao lado dos deuses, responsáveis por observar e proteger o equilíbrio do mundo. Mas nem todos encontraram glória. Entre os participantes, havia um animal que desejava, com todo o coração, tornar-se um espírito também. Contudo, por uma razão injusta, um infortúnio que não deveria ter decidido seu destino, ele não conseguiu completar a corrida. Milhares de anos se passaram desde aquele dia. A injustiça permaneceu gravada no tempo, até que, finalmente, chegou o momento de corrigir o passado. Uma nova corrida divina seria realizada. E desta vez, seria iniciada justamente pelo animal que um dia falhou, determinado a buscar, enfim, o lugar que lhe fora negado. No terraço da escola, 2 alunos encaravam uma garota que estava diante da grade de contenção. O garoto tentava acalmá-la, dizendo que iria explicar tudo sobre o que estava acontecendo, até que ela respondeu que seu corpo estava estranho. Será que conseguiria voltar ao que era? Ele e a garota ao lado trocaram olhares. Uma forte ventania passou pelos 3. Eles avançaram para tentar conter a jovem, mas antes que ele conseguisse alcançá-la, ambos ficaram em choque ao perceber que ela havia saltado vários metros acima de suas cabeças. O bicho piruleta! O garoto se perguntava que diabos estava acontecendo ali. Mas que porra é essa? A garota, aparentemente com orelhas grandes de coelho, pairava no ar. Ao notar que estava mostrando parte de sua roupa de baixo, ela ficou envergonhada. E mais, aquela era a 4ª no ranking de corrida dos 12 zodíacos. O coelho. A cena corta para uma garota fumando um beck ao ar livre. Ela estava em 11º lugar. O cachorro. Assim, vemos cada animal do zodíaco em diferentes locais. E por último, o gato. 12 animais. Ela aparentemente estava fazendo coisas suspeitas com um garoto, que pelo visto era o nosso saudoso protagonista. Ela o agarrava pela gola da camisa enquanto ele suava e tremia. E a garota gato dizia que desta vez não importava o que acontecesse. Ela iria vencer o juiz dessa corrida. A obra começa nos mostrando um grande campo escolar. Esse é o nosso protagonista nerdola, Lee Woo-ju. Enquanto lia uma revista Play 2, ele ouve alguns gritos do lado de fora da sala. Alguns moleques jogando bola, provavelmente. Ele refletia sobre odiar a escola, como a grande maioria odeia ou odiava, até o momento em que você vira adulto e sente falta daqueles dias tranquilos. Mal sabe ele o que o espera no futuro. Ele odiava a escola por um ótimo motivo. Seu corpo era fraco demais, culpa da bronha. Sem contar que ele era tímido, não sobrava nada para ele. Era um beta coitado. Resumindo, ele era um excluído e antissocial, sem amigos e sem namoradinha. Algo bem distante da sua realidade sofrida. Se ao menos as pessoas fossem inofensivas como os animais, refletia ele corado e meio baitola. Pensamento doido esse. Na sala, de repente, pernas surgem logo acima, onde ele estava lendo sua revista Hentai escondido dos colegas. A dona das belas pernas diz que o encontrou finalmente. Ele olha sem entender o porquê de estar chovendo perna do nada. Será que estava delirando de tanto ler aquelas revistas erradas, mostrando parte de sua roupa? A jovem salta à sua frente, deixando-o com medo de ser pego no pulo. 4ª no ranking de corrida. A garota parecia ter orelhas e olhos de felino, e sem contar que não estava vestindo coisa alguma. Ela se aproxima e pergunta se ele havia trazido consigo uma arma para a escola. O protagonista responde que não, obviamente. Ela então pergunta o porquê daquele pacotão ali embaixo. Ela jura que viu.
Será que estava imaginando coisas ou algo do tipo? Ele se perguntava que raios de garota era aquela. Orelhas de gato? Será que já estava delirando? Não era possível. Até que alguém chuta a porta do térreo, onde ele estava escorado. Ele cai de joelhos enquanto uma nova garota afirma que finalmente o encontrou. A bela jovem pergunta o que ele estava fazendo ali escondido. Eu não sei não. Essa garota parecia ter algo de errado nessa expressão dela. Com esse olhar de satisfação. Ele tenta falar da garota gato mais cedo, mas a outra diz que não tinha ninguém ali. Ela afirma que ele estava inventando histórias malucas e que merecia ser punido agora mesmo. E aperta as bochechas do nosso mano nerdola, mas ele estava falando sério dessa vez. A cena muda. Alguém estava olhando para aquele pé ali. Era o nosso nerd virgão sendo bulinado pelos colegas e pela Rosinha. Ela diz que aquilo não era um castigo. Parecia até um prêmio, enquanto ele murmura baixinho que o pé dela até que cheirava bem. E todo mundo começa a zombar dele. Aquilo era engraçado, e já que ele gostava tanto, ela iria dar aquela meia para ele cheirar melhor. Ela pergunta se ele quer ou não. Esse protagonista claramente gasta toda a sua mesada assinando pack de pé das gurias no OnlyFans. Enquanto a cena se desenrolava, todos o olhavam com nojo e desdém. Ele por acaso era um esquisito? Um masoquista? Outro colega o chama de garotinho pequeno e tímido. Ele era quase uma garotinha. Desse jeito dá nem pra chamar ele de homem com H maiúsculo, conclui o colega. Ele tenta explanar o protagonista pra geral, falando da sua colega de apartamento, dizendo que ela morava com ele. Ouviu dizer que eles eram um casal. O protagonista tenta argumentar até que Rosinha surge com os olhos grandes, aparentemente interessada na fofoca. Ela pergunta se era verdade que ele morava com a Baek Rabin. Enquanto todos observavam, ela, a própria Rabin, estava presente e ouvindo tudo aquilo tranquilamente. O protagonista fala que não era nada disso. Ele apenas estava morando lá temporariamente. A loira dá a entender que talvez eles já estivessem praticando alguma sapecagem, coisas românticas. A Rabin se levanta e vai em direção ao grupo. Sem hesitar, ela fala que realmente morava com o protagonista e pergunta o que tinha de mais nisso. Ela estava prestes a partir para a briga. A Rosinha manda a Rabin relaxar, dizendo que eles só estavam se divertindo e zoando. A Rabin manda ela cuidar da própria vida e parar de encher o saco dos dois. Ficar rindo enquanto provoca os fracos era coisa de idiota. Só fazia todos eles parecerem patéticos. A Rosinha fica em choque, completamente sem argumento. A Rabin passa por ela tirando onda e arrasta o protagonista para fora dali. Ela manda ele andar logo. Todo mundo fica em choque, todo mundo se borrando. Agora, no ginásio, dentro do armazém da quadra, ambos conversam. Ele agradece, envergonhado, enquanto ela diz para ele não entender errado. Ela só não queria passar vergonha por causa dele. O protagonista se desculpa enquanto refletia que ela era uma garota cheia de atitude. Ela era sua amiga de infância. A Rabin pergunta por que raios ele era tão tímido para um homem. Por acaso era fresco? Ele sabe muito bem que era um fracassado, enquanto sua amiga de infância era a mais popular da escola. Enfim, ela diz para ele tentar não deixar os outros o fazerem de bobo o tempo todo. A amiga então está pronta para sair dali. Um gato preto observava os dois com um olhar fixo em algo. Enquanto a Rabin dava sermão no protagonista, o gato pula em cima dela, bem no rosto, inclusive. Ele tenta ajudar, mas ambos caem com o susto, enquanto ela se perguntava que diabos foi aquilo. Nosso guri fica todo vermelho de paixão, agora que ela estava em cima dele. Ele nota o colar e se lembra do passado. Ele tinha dado aquele colar para ela quando era mais novo. Era da sua querida mãe, mas agora pertencia a Rabin, pois ela era preciosa para ele, assim como sua maisinha. De volta ao presente, ela pergunta se ele estava bem, por que estava tão distraído. Ambos se encaram descaradamente. Quente, quente, quente. Cena de romance clássico. Enquanto ficam presos nessa situação embaraçosa, o gato aparece apressado e passa pela garota, roubando justamente o colar que ganhou do protagonista. Meio que debochando deles, o gato olha por um instante, até que a Rabin se dá conta do colar roubado e grita para o safado devolver. O colar? Pergunta o protagonista.
Sim, aquele gato levou, afirma ela. O que iriam fazer agora? O protagonista decide ir atrás do gato ladrão. Ele corre atrás dele e assim a perseguição se inicia, enquanto ambos passam por todos os lugares da escola. No corredor, o gato passa por baixo das pernas da Rosinha, enquanto o protagonista passa logo atrás, pedindo desculpas. O que diabos ele está fazendo agora? Pergunta ela furiosa. Ela joga a sandália nele, mas ele desvia. A sandália acerta o gato, que estava prestes a pular pela janela. O gato é arremessado lá para fora, prestes a cair de uma altura considerável. Mas o protagonista vai em sua direção e pula para tentar salvá-lo. Enquanto sua amiga observa lá de cima, os dois caem. Aquele não é o protagonista? Pensa ela. Internamente, ele já aceitava seu fim. Tinha tantas coisas para fazer ainda e várias revistas boas para comprar. Até que o gato fala. Para sua surpresa, ele pergunta se o protagonista era burro por acaso. Ele era um gato. Estava de boa. Não ia morrer de verdade caindo daquela altura. Mas o protagonista, sim. O protagonista entra em choque. Ele acabou de falar? Se pergunta. O gato exclama que, para ser sincero, escolheria alguém com calma. Mas já que o protagonista era esse tipo de humano que põe a vida em risco para salvar os outros, ele havia decidido então. O gato começa a pedir pelo poder do Magatama, pelo trono dos céus, pela corrida que decide quem vai ocupar o assento ao lado dele, o torneio dos 12 signos. O gato grita para o colar que brilhava e pede que tudo comece de novo. Quanto ao juiz, ele havia escolhido o protagonista. Que diabos era esse torneio dos 12 signos? O que estava acontecendo? Se perguntou o protagonista. Uma luz esmeralda brilhou intensamente e logo abaixo de ambos surgiu um enorme círculo mágico flutuante. O gato mandou que ele dissesse logo para o amuleto que aceitava se tornar um juiz. Depressa, pois não havia mais tempo. O protagonista fechou os olhos enquanto gritava que aceitava virar esse tal juiz aí. Em um lugar estranho, um belo homem de cabelos loiros e compridos perguntava o que estava acontecendo. O protagonista estava à sua frente, confuso. O homem olhou para ele e perguntou o que ele realmente desejava. Mas antes que pudesse responder, ele voltou a si, acordando agora na enfermaria. A médica perguntou se ele estava bem. Ele se levantou assustado, batendo a testa na dela em seguida. Ela perguntou como estava a cabeça dele, pois ouviu dizer que ele havia caído do 4º andar. O protagonista não se lembrava direito, então disse que estava tudo bem. A médica achou estranho. Fisicamente não havia nada de errado com ele, mas acreditava que a perda de memória tinha sido apenas pelo choque do acidente. Ele suspirou, ainda se recuperando do ocorrido. Ela recomendou que ele fosse ao hospital mais tarde, já que podiam haver efeitos colaterais. Ele agradeceu e saiu da enfermaria. Enquanto isso, uma colega o observava por trás. Uma garota de respeito. Fora da escola, ele subia as escadas em direção ao apartamento. Era uma boa hora para tomar um banho e relaxar um pouco do dia cansativo, concluiu. O gato de antes agora estava em sua cama, esperando por ele. O protagonista, reconhecendo o ladrãozinho, gritou com ele. O gato respondeu que não era ladrão. Aquele colar pertencia a ele desde o começo e perguntou se o protagonista sabia disso. Ainda sem acreditar, ele se perguntou por que raios aquele gato falava. Com certeza estava ficando doido. Sequelas da queda que sofrera mais cedo. O gato perguntou por que ele estava fingindo que não sabia de nada. Ele por acaso não sabia que agora era um juiz? Não queria que ele se arrependesse de tê-lo escolhido. Juiz? Perguntou o guri. Furioso, o gato perguntou se ele iria continuar fingindo. Então pulou em cima do protagonista, decidido a fazê-lo lembrar agora mesmo. Rabin, que subia o lance de escadas no mesmo prédio onde o protagonista morava, se perguntava se ele já havia voltado da escola. Ela ouviu um grito alto vindo do apartamento dele e decidiu verificar se estava tudo bem. Em frente à porta, avisou que iria entrar. Ao abrir, se deparou com uma cena inesperada. Uma garota vestindo praticamente nada, com orelhas de gato, estava diante do protagonista. Ambos aparentemente brincando ou brigando. Os três se encaravam enquanto a garota gato soltava um miado.
E por fim, um grito alto ecoou por todo o lugar. Tava tudo bem. A Catgirl diante deles pergunta se ele agora se recorda. Rabin foge desesperada, gritando pela mãe e avisando toda a casa que há uma mulher pelada no quarto de Wu. O menino fica mudo enquanto a garota gato comenta que finalmente consegue respirar melhor. Ainda desnorteado, Wu pergunta quem ela é. A Catgirl explica que é o gato preto daquela manhã e menciona que até caíram juntos. Com um sorriso, apresenta-se como Nina e diz que espera que os dois se deem bem. Totalmente confuso, tenta entender o que ela quer com ele. Rabin volta a gritar em outro cômodo chamando pela mãe e acusando o amigo de levar uma mulher nua para dentro da casa, apontando na direção do quarto. Em meio ao tumulto, o prota continua imóvel. A mãe de Rabin aparece correndo. Rabin, atônita, percebe que a garota sumiu. E a mãe pergunta se ela ainda está meio dormindo e se tem noção da hora. O garoto cumprimenta a mulher, que responde dizendo que fazia tempo que não o via. Rabin, desesperada, insiste que aquilo não é possível, mas a mãe ignora e se afasta, convidando ele para jantar e dizendo que o esperam lá embaixo. O garoto agradece, enquanto Rabin tenta novamente chamar a atenção da mãe. Nesse momento, a gata ressurge atrás de Wu, soltando um miado. Rabin retorna ao quarto dizendo que, pensando bem, mas congela ao enxergar Wu diante de um gato comum. Nina aproveita qualquer instante em que Rabin não está olhando para provocar o garoto. Quando Rabin finalmente deixa o quarto, Wu desvia o olhar, envergonhado, e pede que Nina permaneça na forma de gato e não exiba suas curvas. Em seguida, ele ajeita algumas almofadas e diz para ela se instalar ali. Nina suspira e se atira no monte de almofadas com calma. Ele pergunta o que está acontecendo. Nina explica que pode ter ocorrido algum erro quando eles caíram. O garoto questiona o que é o torneio dos 12 signos e se ela está falando daquela antiga história dos animais. Nina estranha a menção à lenda, mas admite que isso remonta a muito tempo atrás. Ela afirma que é uma competição que não acontecia há 3.000 anos. Nosso prota, porém, desaba na cama, comentando que está com sono, mas logo percebe o que ela acabou de dizer e se ergue assustado, repetindo: 3.000 anos? Nina confirma com tranquilidade: isso mesmo. E hoje, eu não tive opção além de escolher você. Ela pede que ele entenda a situação e o chama de senhor juiz. O garoto diz não compreender nada, afirmando que tudo parece insano. Enquanto o sono o vence, ele tem uma lembrança. Um homem loiro aparece rodeado por pequenos animais. Ele acaricia uma ovelha e comenta que precisa partir. Isso atrai a atenção do gato, e o homem pergunta se algum deles quer acompanhá-lo. Todos os animais demonstram empolgação, mas o homem, com pesar, diz que nem todos poderão se sentar ao seu lado. Existem apenas 12 tronos, e os lugares serão decididos por meio de uma disputa. Na manhã seguinte, Wu murmura algo dormindo e desperta de repente. Ele fica na dúvida se tudo não foi apenas um sonho. Pensa, aliviado, que ainda é cedo, mas recorda o que ocorreu na escola. Não quer voltar para lá, mas mesmo assim se levanta e começa a se preparar. Nina observa enquanto ele sai. Sozinha, ela desce as escadas, volta à forma humana e entra no quarto de Rabin. Abre o guarda-roupa e passa a escolher algumas roupas. Aliás, nota-se que Rabin tem orelhas de coelho. Talvez possa ser influenciada por algum espírito de coelho, já que é tão ligada ao acessório. Mais tarde, a cena corta para a escola. Wu pensa que hoje não será incomodado, já que Hai faltou. Porém, houve um aluno comentar que Rabin também não apareceu. Em seguida, o estudante diz que talvez ela tenha tido problemas ontem por causa do acontecido. Isso deixa o protagonista inquieto. Ele se lembra do que Rabin fez por ele no dia anterior. Ele então salta da cadeira e sai correndo pelos corredores procurando por ela, perguntando-se se a culpa é dele. Decide deixar a escola e ir até a casa dela. Bate na porta e pergunta se Rabin está. A mãe, surpresa, questiona se ela não foi com ele. Wu diz que talvez não tenha percebido no caminho. Ele continua buscando por becos perigosos, onde delinquentes costumam atacar, mas não encontra nada e faz uma pausa para recuperar o fôlego. Nesse momento, Nina surge.
lambendo um sorvete com destreza, como se dominasse a boca para outras finalidades. O garoto percebe e pula assustado, chamando-a de garota gato, mas logo corrige para Nina. Ele pergunta por que ela está andando assim e o que aconteceria se alguém percebesse que ela é um gato. Nina diz que já escondeu as orelhas. Wu aponta que o rabo ainda está visível, mas sem insistir, retoma o assunto principal e pergunta se ela viu Rabin. Nina questiona se ele está falando da garota de ontem e afirma que tudo já começou. Confuso, o garoto a segura e pede que explique o que quer dizer com isso. Nina sorri e revela que a descida dos 12 signos teve início. Nesse instante, um feixe de luz aparece próximo dali. Wu entra em desespero e pergunta o que foi aquilo. Nina segura sua mão e diz que precisam ir até o local. Ela pede que ele preste atenção, pois o ritual começou. Explica que os 12 deuses estão vindo ao mundo para competir e acredita que um deles tenha aparecido por causa daquela garota. Wu pergunta se ela está falando de Rabin e por que iriam atrás dela. Nina responde que é uma história longa. O garoto insiste em saber a verdade. Ela afirma que, acima de tudo, ele é o juiz e deve garantir que os 12 deuses participem do jogo. Ele fica atônito e pergunta o que acontece se falhar. Nina diz: nesse caso, aquela garota será devorada pelos deuses. O garoto se apavora e Nina acrescenta sorrindo: então corra e vá atrás dela. A cena muda. Eles chegam a um galpão. Wu entra chamando por Rabin, perguntando se ela está ali. Quando a vê, tenta se aproximar, mas Rabin grita para que ele não chegue perto. Ele pergunta o que aconteceu. Ela repete o aviso e sai disparada, passando direto por ele. Ao vê-la correr, se pergunta o que está havendo e como ela está tão veloz. Nina diz que tem que segui-la, pois ela ainda não está completamente possuída. Precisam capturá-la antes que tudo piore. Os dois sobem as escadas correndo até o telhado. Wu grita que precisam entrar na competição dos 12 signos, seja lá o que isso signifique, para trazê-la de volta ao normal. Eles avançam para alcançá-la, mas Rabin salta adiante e esquiva com facilidade. O garoto trava no lugar. Nina comenta: o primeiro adversário é este, o quarto dos 12 signos. O coelho, o protagonista, incrédulo, pergunta o que está acontecendo. Enquanto isso, Rabin se questiona como foi parar tão alto de repente. Então ela grita e Wu a chama, desesperado. Ela começa a despencar. O garoto observa sem entender. Ela cai de uma altura enorme e ele congela de terror ao acreditar que sua amiga de infância acabou de morrer bem na sua frente. Ele se desaba, tomado pela dor. Nina, irritada, comenta que entre todos os deuses, o coelho é o mais problemático. O garoto continua em choque, mas Nina segura sua mão e avisa que não há tempo para lamentar. Ainda desnorteado, ele afirma que sua amiga acabou de despencar de um lugar absurdo. Nina o puxa e lembra que se ficarem ali, ela escapará. Em seguida, ela salta do telhado com Wu para continuar a perseguição. Eles despencam rapidamente até Nina dizer para ele não ter medo. Em seguida, ela começa a dividir suas habilidades, fazendo Wu Ju girar várias vezes no ar até que ambos toquem o chão de pé. A Catgirl pergunta o que ele achou e se não foi fantástico, explicando que compartilhou seus poderes com ele. O garoto, atordoado, apenas tenta compreender o que acabou de acontecer. Nesse momento, ele escuta um grito. Ao erguer a cabeça, percebe que é Rabin, já parcialmente transformada. Wu não consegue acreditar no que vê. Nina o avisa dizendo que precisam capturá-la antes que a possessão termine. Ela encara a presa com firmeza e comenta que, depois de tanto tempo, precisa alongar os músculos. Então avança para atacar, mas Rabin desvia. E não só uma vez. Várias vezes, Nina tenta alcançá-la sem resultado. Num instante, o coelho cria distância e salta até o topo de um poste de luz. Chorando, ela suplica por ajuda. Ao ver isso, Wu se alarma. Ele corre na direção dela e pede que pare de escapar, dizendo que precisa entrar no torneio para voltar ao normal. Nina observa que a possessão está avançando mais rápido do que imaginava e acrescenta que aquele ambiente favorece o coelho. Wu pergunta o motivo, e ela explica que as orelhas grandes e a capacidade de salto são traços naturais de um coelho, típico de um herbívoro, e questiona se ele não percebe o quanto ela salta animadamente.
Diz ainda que, se continuar assim, Rabin será tomada por completo. Ele reflete sobre a natureza dos dois animais e conclui que tanto os pousos de Nina quanto os de Rabin seguem os instintos de suas espécies. E então afirma que teve uma ideia. Ele se aproxima de Nina e pede que ela o escute um momento. Depois disso, eles colocam o plano em prática. Enquanto o coelho continua fugindo, vemos Nina logo atrás. Ela estende as garras e tenta atingir Rabin, mas esta escapa de cada. Ao tentar de novo, ela intensifica seu poder e foge ainda mais rápido. O coelho ergue o olhar e depois salta para o telhado. Nina sorri, pois já contava com isso. Enquanto isso, Wu sobe as escadas correndo, pensando que, se carnívoros são especialistas em velocidade curta, herbívoros são corredores de longa distância e que um herbívoro escapando não pode ser pego em área aberta. Por isso, antes de tudo, Wu havia explicado para Na que era preciso caçá-la em conjunto, cercando a presa. Agora, no presente, ele conclui que o método é simples. A intenção era fazer Rabin pular para o telhado. Mesmo tendo caído antes, ele se lembra da amiga e recupera o foco. Em pensamento, ele pede para ela esperar um pouco. Ele chega ao telhado exatamente quando vê Rabin prestes a pousar ali. Ele acredita que Nina conseguiu primeiro. Vai ao ponto de pouso e quando Rabin cai, ele a segura. E dá certo. Wu a acolhe nos braços. O espírito dentro de Rabin grita que não quer ir embora, lutando para escapar. Nesse instante, Nina grita que está perdendo o controle e que precisam forçar Rabin a participar, pedindo para Wu não deixá-la escapar de forma alguma. Ele se esforça para mantê-la ali e afirma que não vai soltá-la, que ficará ao lado dela para sempre, lembrando que foi ela quem sempre o acolheu. Ele a aperta nos braços e garante que desta vez ela não vai fugir. Convicto, ele grita que não a deixará partir. Então Nina pede para ele declarar que o coelho está inscrito na competição. Ele então tem o clássico flashback de anime, vendo sua amiga de infância chorando sozinha e ele se sentando ao seu lado, secando suas lágrimas e prometendo protegê-la. A lembrança termina e ele faz o que Nina mandou. Logo, ambos começam a emitir uma energia roxa e um pilar de luz surge dela, fazendo a garota relaxar e ficar imóvel por alguns segundos até que algo sai de sua cabeça, tomando a forma de um pequeno coelho. Nina comenta que os outros chegaram e que esperava por esse dia há muito tempo. Desnorteado, pergunta o que chegou. Nesse instante, vários pilares descem do céu. Nina questiona o que ele acha que são, explicando que são os deuses do zodíaco. A cena avança para algum tempo depois. Rabin começa a acordar. Ao abrir os olhos, vê o amigo se aproximar. Ele pergunta se ela está bem e diz para avisar caso sinta dor. Mas ela o empurra e questiona o que ele está fazendo. E o garoto diz que estão na casa dele. Porém, ela nota algo. Diz a Nina que ela é a mulher nua de antes e quer saber por que está usando suas roupas. Então, alguém comenta que ela fala com muita tranquilidade para alguém que quase morreu. Isso chama sua atenção, e Rabin nota um pequeno ser flutuando ao lado dela. Diz achar que está sonhando, mas Nina responde que não é sonho e pergunta se ela não se recorda. Rabin acha que realmente parece um sonho, mas percebe que algo está errado e sente como se estivesse ligada ao coelho. Nina explica que agora ela participará da competição dos 12 animais do zodíaco. Isso a deixa desnorteada e ela pergunta o que isso quer dizer. Wu afirma que também deseja saber e pede a Nina que explique direito, perguntando o que exatamente é essa competição do zodíaco de que ela vive falando. Nina começa a responder, mas o coelho a interrompe, dizendo que parece que a gata atrevida não contou a história como deveria, e que agora ele explicará de forma breve, clara e objetiva. Ele diz que a competição do zodíaco é um ritual sagrado que determina a ordem dos 12 animais que guardam os céus. Nina comenta que já tinha dito isso antes, mas o coelho afirma que o escolhido como juiz e portador da joia deve reunir os 12 espíritos divinos que descem do céu para a terra. Ele tem 100 dias para encontrá-los e fazê-los participar. Essa é sua obrigação para que o evento ocorra. Ele, confuso,
pergunta por que ele tomou o corpo de Rabin. O coelho responde: diferente da época em que o torneio original do Zodíaco ocorreu na antiguidade, na era atual, em que o mundo mortal e o céu são separados, os seres divinos necessitam de um hospedeiro para interagir na Terra. Os 12 espíritos divinos, agora deuses, não competem diretamente, mas descem para conceder seus poderes a humanos que correrão em seu nome. Ele usa sua própria situação como exemplo, começando a se unir a Rabin. Enquanto faz isso, o corpo da garota começa a mudar. Irritada, ela pergunta o que ele está fazendo e manda que saia de seu corpo. O coelho explica que, às vezes, eles perdem o controle, como aconteceu quando ele desceu, e que isso é um efeito colateral de duas almas dividindo o mesmo corpo. Wu pergunta se isso significa que outras pessoas podem sofrer o mesmo surto que Rabin enfrentou, e o coelho confirma que existem mais 11 como ela. Enquanto isso, uma garota desembarca no aeroporto após um voo. Seus melões balançam e vemos que ela veio da América, vestindo shorts rasgados como uma mendiga ou talvez uma stripper. Basicamente aquele estilo típico de Las Vegas que tomou conta do mundo. Outra cena mostra um menino comentando com a mãe que a moça está usando roupas de bebê, e a mãe manda ele parar de encará-la. Contudo, a loira ouve o comentário, olha-se no espelho e se pergunta se aquilo realmente é ela. Em outro lugar, vemos delinquentes caídos no chão. Uma garota começa a manifestar traços físicos que lembram um tigre. A lição do Zodíaco é um ritual sagrado que determina a ordem dos 12 animais que guardam os céus. Nina comenta que já tinha dito isso antes, mas o coelho afirma que o escolhido como juiz e portador da joia deve reunir os 12 espíritos divinos que descem do céu para a terra. Ele tem 100 dias para encontrá-los e fazê-los participar. Essa é sua obrigação para que o evento ocorra. Ele, confuso, pergunta por que ele tomou o corpo de Rabin. O coelho responde: diferente da época em que o torneio original do Zodíaco ocorreu na antiguidade, na era atual, em que o mundo mortal e o céu são separados, os seres divinos necessitam de um hospedeiro para interagir na Terra. Os 12 espíritos divinos, agora deuses, não competem diretamente, mas descem para conceder seus poderes a humanos que correrão em seu nome. Ele usa sua própria situação como exemplo, começando a se unir a Rabin. Enquanto faz isso, o corpo da garota começa a mudar. Irritada, ela pergunta o que ele está fazendo e manda que saia de seu corpo. O coelho explica que, às vezes, eles perdem o controle, como aconteceu quando ele desceu, e que isso é um efeito colateral de duas almas dividindo o mesmo corpo. Wu pergunta se isso significa que outras pessoas podem sofrer o mesmo surto que Rabin enfrentou, e o coelho confirma que existem mais 11 como ela. Enquanto isso, uma garota desembarca no aeroporto após um voo. Seus melões balançam e vemos que ela veio da América, vestindo shorts rasgados como uma mendiga ou talvez uma stripper. Basicamente aquele estilo típico de Las Vegas que tomou conta do mundo. Outra cena mostra um menino comentando com a mãe que a moça está usando roupas de bebê, e a mãe manda ele parar de encará-la. Contudo, a loira ouve o comentário, olha-se no espelho e se pergunta se aquilo realmente é ela. Em outro lugar, vemos delinquentes caídos no chão. Uma garota começa a manifestar traços físicos que lembram um tigre.